Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos e a gente estava falando de colédoco. Só para o pessoal entender, lembra lá do ginásio é a gente, agora não existe mais isso, né? Do primeiro grau, a gente estuda que tem o estômago, o duodeno e depois vem o intestino, tá? Aqui do lado está o fígado e aqui do outro lado está o pâncreas, né? O pâncreas vai jogar o suco pancreático dentro do intestino e o fígado joga o suco dentro da vesícula, a bile, e a bile vai entrar no intestino pelo mesmo buraco, não é isso? Isso. Que chama papila. Então, o fígado, tudo que ele produz vai para o intestino e vai sair no mesmo buraco que tudo que o pâncreas produz vai sair também. Essa papila. E essa papila, às vezes, complica, porque célula obstruir, além de dar problema na vesícula e no fígado, pode dar no pâncreas. E doença do pâncreas é muito grave. Eu tinha um amigo que ele dizia, eu quero tratar 2.000 infartos e não quero tratar uma pancreatite. Né? Pancreatite é uma doença muito, muito, muito grave. Então, o Orivaldo, ele mexe com o acesso a essa papila para tratar cálculo dentro do canal que vai do fígado e da vesícula para dentro do intestino. Agora me explica isso. Tu estava me explicando e eu te interrompi para falar para as pessoas lembrarem lá do ginásio. Sim. Lá do primeiro grau, como era a coisa, né? Em 5%, mais ou menos, um pouco mais, cai a pedra do canal da bile. Quando a pedra é pequena, na vesícula funciona diferente do que a gente pensa às vezes, né? O que é que tu chama de uma pedra pequena? Tamanho de um grão de arroz? Ou de feijão? Isso. 5 milímetros. Feijão? 5, mais ou menos. Até o tamanho de um feijão ainda passa? Passa. Isso depende do calibre do duto cístico, que é o duto que é o canal que une a vesícula, a bolsa da vesícula. No colédoco. No colédoco. Isso. Tem a bolsa aqui, que é a minha mão. Isso. O canal cístico. Isso. Aqui é o fígado, o canal colédoco. Isso. E eles vão acabar lá na... Perfeito. Legal. Isso depende do calibre dele. Mas em 5%, esse cálculo, quando é pequeno, ele cai no colédoco, né? Então, na vesícula, funciona diferente. Quando o cálculo é grande na vesícula, é melhor para o paciente. Porque ele não sai. Porque ele não sai e não vira urgência, né? Não é urgência. Não é dificilmente... Urgência é quando ele entope. Dificilmente urgencia, mas quando ele cai no canal da bile e vira coledocolitíase, e aí vira urgência. Chega a 85% de infecção quando o cálculo está lá no canal da bile, no duto colédoco. E aí vira urgência, e quando ele vira pus, a bile vira pus, quando existe uma infecção grave, quando dá febre, muita dor, quando fica amarelo aqui no olho, fica icterícia, às vezes vira emergência e tem que atuar, ou o cirurgião ou o endoscopista, né? Aqui em Belém, geralmente é o endoscopista que tem atuado, porque nos grandes hospitais, no serviço público até, temos serviço público que tem endoscopista que faz isso e faz muito bem. Né? Então, que hospital aqui faz isso? O Barros Barreto faz. Nós temos uma equipe boa também no Jean Habitat e na Santa Casa. Na Santa Casa. Santa Casa se faz. Então, o paciente SUS, ele tem esses 3 acessos. 3 acessos. Barros Barreto, Jean Habitat, Santa Casa. Santa Casa. Certo. Ainda tem uma burocracia para se chegar lá, mas geralmente se consegue. Certo. Quando emergência. Quando emergência. Quando emergência. Certo. Então tá, na emergência faz o quê? Aí vocês entram por endoscopia e vão desobstruir. Isso. O problema é que o cálculo é grande e não passa na porta, digamos assim. Isso. É assim,
a gente tem que chegar na papila, cateterizar, né? Isso se consegue com mais de 95% das Certo. vezes, consegue se cateterizar uma papila, né? E aí tem que fazer um corte na papila de 1 centímetro, 1,5 centímetro. Isso é com bisturi elétrico. É com catéter, que na ponta tem um... Um bisturi elétrico. E aí liga-se ao bisturi elétrico e ele corta. Ele corta. Ele corta. E aí esse corte tem que ser muito... uma diferença de 0,5 centímetro da perfuração, uma diferença menor do que isso pode estenosar. Então, assim, geralmente 1 centímetro, 1,5 centímetro. Mais do que isso pode dar perfuração. Certo. E a perfuração do duodeno é a mais temida do endoscopista. É grave. Porque nessa situação, o endoscopista não pode fazer nada. Tem que operar. Tem que chamar o cirurgião para abrir a barriga. Isso. As outras complicações que podem acontecer é sangramento, né? Que aí nós mesmos podemos atuar e resolver o sangramento. Pancreatite, que nós podemos tratar também, junto com uma outra equipe multidisciplinar, quando a pancreatite é grave. É muito raro pancreatite grave a ponto de matar o doente e a ponto de ficar internado por mais de 7 dias. É raro acontecer isso, mas acontece. Acontece. As complicações. Tu já começaste a falar. Sim. Mas as complicações. São raras. São raras. Percentualmente muito raras. Isso, 97% das vezes, ou 93% das vezes, a colangiografia sai muito bem. Em 7% tem alguma complicação, né? A complicação vai desde complicação muito pequena, como um sangramento na hora. Um sangramento. E quase todos a gente consegue resolver por endoscopia, com esclerose, com clipe e só observando, às vezes, na grandíssima maioria das vezes, são autolimitados. Sangra, a gente vai fazendo o procedimento, no final não precisa fazer nada, na grandíssima maioria das vezes. Já tive alguns casos que precisei atuar depois de 24, 48 horas. Já tive alguns casos de hemorragia digestiva grave, em que foi para UTI, precisou sangue, precisou fazer reposição. Mas, por exemplo, estou há 18, 20 anos fazendo essa mesma coisa. Tive caso de ir para UTI e precisar de sangramento, muito poucos casos. Então, assim, em relação ao sangramento, as complicações são pequenas. É um procedimento seguro, né? É um procedimento muito seguro, muito seguro. Muito. Hoje em dia, a medicina evoluiu tanto que, às vezes, o paciente diz para mim, e a anestesia? Eu disse, amigo, a anestesia dava problema nos anos 60. Né? Antes da Jovem Guarda, a anestesia dava problema. De lá para cá, evoluiu tanto, né, que cateterismo, que é o que eu faço. Eu digo, vamos supor que o catéter era da grossura do meu dedo. Hoje ele está mais fino que uma carga de caneta Bic. Né? Descartável, a gente joga fora depois. Melhorou tudo em todas as áreas, né? A gente teve um salto de conhecimento absurdo. Mas me fala uma coisa, como o nosso tempo não está muito grande, tumor no estômago, tumor no colo, dá para tirar por terapêutica? Sim. Como é que se chama? Endoscopia terapêutica? Sim, com certeza. O problema é que quase nunca os tumores de estômago e principalmente de cólon são diagnosticados precocemente. De esôfago também dá. Tumor precoce é aquele no estômago e no colo. O colo tem 4 camadas: mucosa, submucosa, muscular e serosa. Depois da muscular, não consegue se fazer mais nada, mexer. O prognóstico é muito ruim. Mas quando o tumor está na mucosa e na submucosa, se consegue... Nas 4 camadas, nas 2 primeiras, se consegue fazer com certeza por endoscopia. Porque na segunda camada, se está na mucosa, a gente injeta uma substância, geralmente solução salina, né, que é o mais barato. Tem algumas pessoas que fazem várias outras substâncias, mas solução salina, aquele soro fisiológico a 0,9%, funciona e funciona muito bem. Certo. Ele faz uma bolha. É um tumor que é plano, tu transforma em um tumor subpediculado e faz a mucosectomia, dá para tirar. Fantástico. Mas tanto infelizmente, maligno quanto benigno. Isso. Infelizmente,
os tumores que são malignos são muito raros encontrar nessa fase. Muito raro, infelizmente. Eu peço sempre para os meus pacientes pesquisa de sangue oculto nas fezes, de rotina. Eu tenho feito diagnóstico por sangue oculto nas fezes, diagnóstico de tumor de cólon, uma média de uns 6, 8 por ano. Sim. Eu que sou cardiologista e não sou da área, né? Uns 6, 8 por ano. A mesma coisa a tireoide, né? A gente não pedia, um clínico não pedia exame da tireoide. Agora eu peço sempre, quando eu palpo que ela está um pouquinho maior, eu peço sempre ultrassom da tireoide. Sim. E já consegui alguns cânceres tratáveis no início. Perfeito. Então, eu acho que todo mundo devia começar a fazer tudo isso, né? Porque é a maneira da gente curar, né? Com certeza. Só se consegue curar quando o tumor é precoce. Certo. Né? Existe uma porcentagem muito grande de 5% só. Quando o tumor atingiu a musculatura da mucosa, então isso quer dizer que ele já foi pelos vasos linfáticos, já tem metástase, né? Então o prognóstico fica muito ruim. Né? É um sufoco. Infelizmente são os que são mais diagnosticados, porque geralmente o tumor é encontrado de maneira muito avançada mesmo. É isso. Semana passada eu entrevistei aqui o Reginaldo, um neurocirurgião lá do Filoiola, e ele estava falando para a gente da preocupação aqui na nossa região do tempo. Sim. Que já chega com paciente com metástase. Então, ao invés de tu ter o tumor só, tu já tem um montão para tratar. Perfeito. Né? Erivaldo, eu vou te convidar de novo para a gente continuar essa conversa que ficou muito, muito interessante. Mas como falavam os locutores antigos, tuas considerações finais. Bom, eu quero agradecer o convite, né? É sempre bom falar alguma coisa da endoscopia. Eu gosto, eu já estive no meio acadêmico lá pelo Barros Barreto. E assim, o que nós vemos é o grande avanço que tivemos, um avanço enorme de como nós fazíamos naquela época. Nós fazíamos sem anestesista, com técnico de radiologia. Estava todo mundo aprendendo. Né? É como se tivesse vindo de um local que... Nós chegamos num local que nunca foi feito nenhum procedimento parecido. Então, todos nós aprendemos, inclusive eu. Né? Aí fui aprendendo com o tempo. Então, assim, o que me deixa muito contente é ver esse avanço e nós continuamos avançando em relação à endoscopia terapêutica em Belém. Como eu falei logo no começo, eu tenho o orgulho hoje de dizer que Belém não precisa de ninguém de fora para resolver isso. Isso pode ser um pouco de bairrismo, né? E eu sou muito fã daqui, né? Então, assim, pode ser um pouco de bairrismo, mas isso para mim é um orgulho muito grande, ver gente mais nova, gente chegando e com conhecimento muito grande, a ponto de não vir mais ninguém de fora fazer os procedimentos endoscópicos que todos nós, que os endoscopistas de Belém já conseguem fazer. Eu vou só complementar a tua frase. Na endoscopia, na cardiologia também, tá? Voltando lá para o Camões. Cessa tudo que a musa antiga canta, que um valor mais alto se levanta. Pessoal, o Erivaldo vai voltar a outro programa para continuar. E acabou o tempo. Então, uma semana abençoada para todos. Tá? Nos vemos domingo que vem. Um abração a todos. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.